o projeto foi apensado, um projeto de minha autoria, e que foi incorporado ao projeto, que é a questão dos relativos aos deficientes, e com um avanço significativo, na medida que aquele deficiente que só poderia receber o benefício por ser condutor, hoje ele pode comprar o carro e outra pessoa que não o próprio deficiente ser o condutor e ele possa gozar dessa isenção. Por isso, presidente, eu pediria o apoio dos parlamentares para esse projeto. Senhor presidente. Palavra a deputada Érica Cocai. Tem razão o deputado Benício. O projeto foi apensado, um projeto que regulamenta as isenções para pessoas com deficiências, de cargos para pessoas com deficiência. Nós somos favoráveis a isso. Não temos nenhum problema acerca disso. Achamos, inclusive, que é absolutamente importante. Nós temos duas emendas nesse projeto. Uma emenda dele diz respeito a caracterizar o que é o transporte de carga, que tem direito à isenção também, mas estabelece um limite de 2.000 quilos, que, em verdade, você evita aí que sejam utilizados alguns transportes como caminhonete, alguns de luxos, e que possa dizer que é de carga e, a partir daí, adquirir a isenção. E o projeto corrige a inclusão dos veículos de competição na isenção, corrige, retira os veículos de produção. Essas duas emendas nós não temos divergência sobre ela. O que nós temos divergência de todos os assuntos, entre emendas e o corpo do projeto que está em discussão, é o que diz respeito à diminuição do IPVA para veículos pertencentes ao ramo de locação. Diminuição de 3% para 1%. O argumento que foi estabelecido é um argumento que nós refutamos, do ponto de vista de princípio. É o argumento do DF se inserir na guerra fiscal. Ou seja, impedir que esses veículos sejam emplacados em outro estado onde já existe essa isenção. Mas a guerra fiscal, senhor presidente, não conta com o nosso apoio. Nós somos pela paz, pela igualdade social e a distribuição de renda. Pergunto se vai haver algum destaque. Senhor, eu vou pedir à líder do governo para postergar essa votação, então. Deputada Anícia Machado. Chamar a atenção da deputada Anícia Machado, por favor. Deputada Anícia Machado, deputado Brunelli, já havia solicitado conferência de quórum. Se está havendo obstrução... Porque nós achamos, ô deputado... da deputada Érica, que realmente líder, as ideias são de se respeitar. Mas o que está em jogo aqui, com essa questão aqui, não é a guerra fiscal. A guerra fiscal já foi declarada. O Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, esses cargos, eles estão emplacando lá. Nós estamos prejudicando o Distrito Federal. Toda essa situação que está sendo feita, nós estamos colocando em igualdade. O Distrito Federal está perdendo o licenciamento, o Distrito Federal está perdendo o emplacamento IPVA, dinheiro de imposto que era para colocar no colégio, dinheiro de imposto que é para colocar na educação, dinheiro de imposto que é para colocar na saúde. Nós não vamos aceitar, nós não vamos fazer essa correção. Guerra fiscal que fizeram conosco. Nós estamos colocando, instituindo uma igualdade, uma isonomia de alíquotas. É isso que nós estamos querendo e defendendo. Já está claro, há um obstáculo da líder do Partido dos Trabalhadores, questão de encaminhamento. Questão de encaminhamento, senhor presidente, é me somar à questão já apresentada pelo deputado Brunelli, para que possamos suspender a votação deste projeto, continuar neste momento, continuar a discussão e a partir daí... Item número 19. Peço ao deputado Wilson Lima fazer a leitura do item 19. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, deputada Anícia Machado. Apenas para consultar a Vossa Excelência se este projeto está sendo retirado de votação neste momento. Foi retirado, deputada Anícia Machado, até acordo dos líderes. Item 19. Entendeu? Pode olhar isso aí para nós, tá? Igual o micro-ondas. Pega o projeto aí, dá o projeto aí. Senhor presidente, questão de ordem.
Questão de ordem, deputada Nilceia Machado. Senhor presidente, esse projeto, ora, a votação foi suspensa, a discussão ainda está acalorada, mas é importante, e acredito que haverá concordância das demais lideranças, que possamos buscar um entendimento para que possamos preservar a emenda de autoria do deputado. É a emenda sua? O projeto que incorpora o atendimento aos deficientes, aos portadores de deficiência. Nós precisamos resguardar, tá, a essência do projeto, uma justiça que se faz, e nós estaremos buscando, junto aos demais líderes, um consenso na construção de alguma alternativa para que possamos votar este projeto ainda na data de hoje. Tá? Senhor presidente, apenas para corroborar, se me permite o uso da palavra, nós não queremos que seja retirado o projeto para não prejudicar o que ele tem de bom, que é a possibilidade de regulamentar, especificar e favorecer as pessoas com deficiência do ponto de vista da isenção do PVA. Nós queremos preservar isso e preservar outras emendas que tem no projeto. Eu faço, mais uma vez, a emenda sobre a carga é importante, porque ela limita o que é transporte de carga, que tem direito à isenção, impede que caminhonetes de luxo sejam isentas ou se submetam ao imposto menor, sem nenhuma finalidade social. Ela é importante por retirar os veículos de competição. Enfim, ela é importante por vários aspectos. Então, nós propomos que a gente suspenda a discussão deste projeto, continue a pauta. Já havia sido acatada, deputada, essa questão de ordem. E façamos um destaque, se for o caso, vejamos a forma, um destaque do que é polêmico no projeto. Já havia sido acatada esta questão de ordem. Então, ótimo, senhor presidente. Toquemos, então, a pauta. Pronto. Vamos ao item número 19. Peço, deputado... quer fazer uso? Senhor presidente, eu gostaria de usar a palavra... Pois não, deputado Benício Tavares. Senhor presidente, eu pedi a votação desse projeto e fui informado que havia um acordo para a votação desse projeto. Inclusive, consultei a todo mundo se havia este acordo. E as pessoas me afirmaram que havia o acordo. Insisti várias vezes para o projeto ser votado. Na hora que o projeto está sendo votado, me apresenta uma questão que não há acordo para votar. Então, presidente, ou não está havendo a devida discussão dos projetos, ou então as pessoas precisam informar se há ou não há acordo para a sua votação. Porque senão o plenário perde um tempo tremendo sem apreciar a matéria e ficando aqui os deputados presos numa discussão inútil. Concordo com a questão de ordem, deputado Benício, inclusive foi vítima na apreciação do projeto do item 14, que era de minha autoria. Peço o deputado Wilson Lima para assumir a presidência e chamar o item 19. Peço, deputado Chico Floresta. Antes, porém, questão de ordem, deputado Zé Edmar. É somente para poder fazer uma informação nesse momento, senhor presidente, aqui quero fazer um comunicado de que fiz o encaminhamento à mesa diretora da Câmara Legislativa, assim também como fiz outro requerimento à Comissão de Ética dessa casa, para que apure, crie uma comissão e essa comissão possa fazer uma investigação sobre a prisão ilegal a que fui submetido. Fiz esses dois requerimentos, tanto a mesa como a Comissão de Ética. E também quero aqui aproveitar a oportunidade para informar a essa casa que nesse ano tivemos aí uma acusação de invasão de terras num movimento que aconteceu em Planaltina. Foram abertos dois procedimentos, um pela Justiça de Planaltina, pelo Fórum, se não me engano, a sexta vara de Planaltina, e outro pela Polícia Civil do Distrito. O inquérito aberto pela Polícia Civil, o próprio doutor Laerte Bessa, quando esteve nessa casa, falou que foi indiciado indevidamente, ou seja, não há clara alusão de uma perseguição à minha pessoa.
Essas foram palavras feitas pelo doutor Laerte Bessa, na presença de vários deputados. Então, que há um indiciamento em função desse inquérito na Polícia Civil, devidamente querendo fazer dando uma guarida ao seu Vigberto Tartucci, tudo bem. Agora, quanto ao procedimento, ao processo aberto do Fórum de Planaltina, eu quero informar que o juiz arquivou por entender que não haveria nenhum crime cometido naquela manifestação dos inquilinos de Planaltina. Então, quero informar que o que não teve influência política, nem perseguição, foi arquivado. E o que houve aqui na Polícia Civil é o inquérito que está se desenvolvendo. Mas quero informar que o de Planaltina, o senhor juiz mandou proceder o arquivamento por absolutamente não haver nada que pudesse dar indício de crime ou de invasão ou qualquer coisa nesse sentido. Item número 19, discussão em primeiro turno de votação do projeto de lei número 3073 de 2002, de autoria do deputado Chico Floresta, que cria o programa de atendimento ao alcoólatra e dá outras providências, em tramitação conjunta com o projeto de lei número 377 de 2003, de autoria do deputado Benício Tavares, que cria o programa de atendimento ao alcoólatra e ao usuário de drogas e dá outras providências, ao projeto de lei número 402 de 2003, de autoria do deputado Brunelli, que dispõe sobre o programa de clínicas populares de recuperação de dependentes químicos no âmbito do Distrito Federal e dá outras providências, ao projeto de lei número 702 de 2003, de autoria do deputado Pedro Passos, que dispõe sobre a criação do Programa Permanente de Combate ao Alcoolismo, direcionado à criança e ao adolescente no âmbito do Distrito Federal. E, finalmente, o projeto de lei número 1284 de 2004, de autoria do deputado Leonardo Prudente, que cria o Programa de Atendimento ao Alcoólico no Distrito Federal e dá outras providências. Peço à Comissão de Educação, Saúde e Segurança. Eu sei, mas tem que fazer parecer, tem que ler parecer, não dá aprovado parecer. Comissão da SES. Oi, filho. Pois é, mas não tá, aqui está falando que as comissões... Que hora que é a festa? Peço à deputada Érica que possa proferir parecer pela SES. É a formatura, né? Que hora começa? Deputada Érica Cocai. Eu estou presidindo aqui. Deputada Érica Cocai. Com a palavra, a deputada Érica Cocai. Senhor presidente, senhor presidente, eu peço permissão para ir direto ao voto. Vossa Excelência tem. Os projetos de lei sobre apreciação tratam todos de ações para a prevenção e tratamento de pessoas usuárias de álcool e outras drogas de abuso, cujo mérito compete a esta comissão analisar. Poucos assuntos têm sido dignos de tantas iniciativas parlamentares nesta casa, como a prevenção do uso de drogas e o tratamento a dependentes químicos. Já constam do ordenamento jurídico leis que tratam da divulgação de mensagens preventivas nos meios oficiais de comunicação do governo, do DF, nas escolas, antecedendo sessões de exibição de filmes. Outras instituem apoio ao servidor usuário de álcool e outras drogas e autoriza a criação de unidades terapeutas e institui semana de prevenção ao uso de drogas. São por volta de 10 leis nesse sentido.
Essas iniciativas e as que apreciamos neste momento refletem a preocupação de toda a sociedade do Distrito Federal com a precocidade crescente da primeira experiência de crianças e adolescentes com álcool, cigarros e outras drogas e com a incapacidade do poder público responder adequadamente por meio de prevenção e atenção à saúde das pessoas usuárias de álcool e outras drogas. O alcoolismo é um problema de saúde pública, conhecido há muito tempo e para o qual ainda não conseguimos uma abordagem que dê conta da prevenção, da recuperação e da reabilitação do usuário e a manutenção da abstinência ao longo do tempo. Como vimos, não falta legislação, e sim, ao nosso ver, a organização de serviços com capilaridade espacial e a atuação de equipe multiprofissional capaz de agir nos vários elos que conferem tanta complexidade ao problema. As proposições que horas analisamos são meritórias, principalmente quando consideradas em conjunto, uma vez que individualmente tratam de alcoolismo e abuso de drogas, considerando diferentes faixas etárias. Assim, apresentamos substitutivos nos termos do qual aprovamos os projetos de lei número 3.073 de 2002, 37 de 2003, 712 de 2003, 1.284 de 2004 e 402 de 2003 no âmbito desta comissão. E, portanto, senhor presidente, nos termos do substitutivo, nós estamos aprovando as presentes proposições. Em discussão, parecer da SES. Em discussão. Não haver que discutir, votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que concordam permanecem como estão. Os demais se manifestam. Está aprovada com a presença de 17 parlamentares. Peço, deputado Brunelli, para aparecer pela CCJ. 19. Não. Então peço, deputado Lucia Machado, para aparecer pela CCJ. Ele é autor. Pede deputado Leonel Prudente. Ao Expedito Bandeira. Expedito Bandeira para aparecer pela CCJ a respeito do projeto com o seu substitutivo. Senhor presidente, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça ao projeto de lei 3.073 de 2002, que cria o programa de atendimento ao alcoólatra e da outra providência, e seus apensos ao PL número 377/2003, PL número 712/2003, PL número 1284/2004 e PL número 402/2003. Autores: deputados Chico Floresta, Benício Tavares, Pedro Passo, Leonardo Prudente, Brunelli, respectivamente. Senhor presidente, no âmbito desta comissão, eu gostaria de pedir permissão para ir diretamente ao voto. Vossa Excelência tem. Nosso parecer, senhor presidente, é pela aprovação na forma do substitutivo, com aprovação na SES. Esse é o parecer, senhor presidente. Em discussão, parecer da CCJ. Em discussão, no momento que queira discutir, votação. Votação pelo processo nominal. Peço ao deputado Chico Floresta para proceder a chamar os senhores parlamentares para a apreciação do parecer da CCJ.
Deputado Agrício Braga. Sim. Deputado Aguinaldo de Jesus. Está ausente mesmo. Deputado Aguinaldo de Jesus. Deputado Anilcé Machado. Sim. Deputado Arlete Sampaio. Sim. É dele. Deputado Augusto Carvalho. Sim. Deputado Benício Tavares. Deputado Brunelli. Deputado Brunelli. Deputado Chico Floresta. Sim. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Vigilante. Deputada Eliana Pedrosa. Deputada Érica Cocai. Sim. Deputada Eurides Brito. Deputado Expedito Bandeira. Sim. Deputada Ivelise Long. Sim. Deputado João de Deus. Sim. Deputado Zé Edmar. Deputado Leonardo Prudente. Deputada Maria da Guia. Sim. Deputado Odilon Aires. Deputado Paulo Tadeu. Sim. Deputado Peniel Pacheco. Sim. Deputado Wilson Lima. Sim. Sim. Deputado Fábio Barcelos. Sim. Parecer da CCJ 14. foi aprovado na forma do substitutivo por 14 votos sim, 10 ausências. Em discussão em primeiro turno. Em discussão o PL 373 na forma do substitutivo, apresentado pelas comissões. Em discussão, uma vez que discutir, votação. Votação pelo processo simbólico. Deputados que concordam permaneçam como estão, os demais se manifestam. Está aprovado com a presença de 14 parlamentares. Devolvo a presidência do deputado Chico Floresta. Peço ao deputado Wilson Lima a fazer a leitura do item 44, atendendo a solicitação prévia do deputado Augusto Carvalho. Discussão em primeiro turno. Senhor presidente. Votação do projeto de lei 2233 de autoria. Esse projeto de 2005 de autoria do deputado Augusto Carvalho, que altera a lei 1169 de 24 de junho de 96, que autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária e excepcional de excepcional interesse público, nos termos do inciso 8º do artigo 19 da Lei Orgânica do DF. Senhor presidente. Palavra deputado Augusto Carvalho. Esse projeto, a gente está até pedindo desculpa aos membros da CPI da Educação, que nós pretendíamos desde o primeiro momento que fosse partilhado por todos os integrantes da CPI da Educação, o deputado João de Deus, a deputada Ivelise Long, o deputado Paulo Tadeu, para que tivesse essa proposta já validade a partir do ano que vem, aprimorando a forma hoje do contrato temporário, que vem sendo usado de maneira abusiva. Então, eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência que na ementa, na autoria do projeto, constasse o nome de todos os integrantes da CPI, deputado Ivelise Long, deputado João de Deus, deputado Paulo Tadeu, e se concordarem naturalmente com essa sugestão que nós estamos fazendo sobre novas normas para o contrato temporário. Autorizo, a pedido do autor, a inclusão dos parlamentares, deputada Ivelise Long, João de Deus e Paulo Tadeu.
Não, peço ao deputado Leonardo Prudente. O que foi? Deputado Augusto, parece que o projeto não se encontra à mesa. Passemos então ao item número 21, 22, aí. Dá minha aí, que eu acho que eu me entendo melhor. Vai. Desgraçado pega a minha, depois desgraça, pega tudo. Desgraça. Item número 20. E o 19, já foi? Já. Acabou de votar. Peço ao deputado Wilson Lima fazer a leitura do item 20. Discussão em primeiro turno e votação do projeto de lei 2035 de 2005, de autoria do deputado Aguinaldo Jesus, que dispõe sobre mudança na capa do carnê do IPTU, TLP e da autoprudência. Discutindo ali ainda. Ele não está presente, não. Deputado Wilson Lima faz a observação de que o deputado Aguinaldo não está presente. Vamos ao item número... Alô? Esse 21 aqui está pronto para votar? Tá. Item número 21. Alô? Discussão em primeiro turno e votação no projeto de lei 2167 de 2005, de autoria do deputado Wilson Lima Zadimar, que dispõe sobre a criação do Centro de Excelência em Estética e Beleza de Brasília e da outras providências. Peço ao deputado Leonardo Prudente proferir parecer pela COF. Evelise. Você pela CAF, Evelise. Não, primeiro eu deputado. Sei pela... Tem um pela CAF agora, você dá para aparecer para nós. Não diz aonde que é, o Poder Executivo vai criar, viu? Não, primeiro vai dar pela COE, depois vai dar pela CAF. É um centro de excelência e beleza. O Poder Executivo vai dizer onde que é. Só criar, tá bom? Centro de excelência e de beleza. O que é isso? Mais um daqueles? Não, eles são poder, igual tem um centro de tecnologia, tem um centro de saúde, eu não sei o que. Não, não tem nada demais isso não. Você não quer ficar belo, não? Centro de excelência e estética. É que serve também, serve tudo. Livros para equitação, tudo aí, governo criado. Vai ser favorável a esse projeto? Pode ser, eu vou mandar no time de você lá. Serviço completo. Não, banho, rosto, como é que chama? Cabelo. Parecer da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças ao projeto de lei 2167/2005, de autoria do deputado Wilson Lima e José Dimar, que dispõe sobre a criação do Centro de Excelência em Estética e Beleza de Brasília e da outras providências. No âmbito desta comissão, somos pela aprovação do respectivo projeto. É o parecer. Em discussão, o parecer da COF. Passa a presidência do deputado Wilson Lima. Não gosto não, ué. Passa a presidência do deputado Fábio Barcelos. O que aconteceu aqui? Pagou algum? Em discussão, parecer da COF. Não havendo quem queira discutir em votação. Votação pelo processo simbólico. Parlamentares que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado com 15 votos favoráveis. Tá, vou sugerir para apresentação. Não, acabou de votar um seu. Não, eu pedi porque eles pediu. Só quer substituir, em vez de que é o contato no 69. Porque isso é bom, esse é estacionamento para garantir a permeabilidade do solo. Tá, deixa eu fazer uma questão de ordem. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, deputada Anicea Machado. Pois não, deputado. Questão de ordem. Senhor presidente, eu gostaria que Vossa Excelência
se fosse possível, fizesse uma consulta aos líderes, porque eu acredito que já adiantou bastante a votação, tanto na data de ontem como na data de hoje, a votação de projetos de parlamentares. Considerando que nós temos uma pauta extensa de projetos do Executivo, nós temos aqui alguns projetos que não são polêmicos, que não têm emendas, que foram liberados já para serem votados e que há acordo. Então, nós poderíamos dar encaminhamento à votação de alguns projetos. Acredito também que todos nós estamos muito cansados na data de hoje, mas seria importante que pudéssemos votar alguns para que... E aí eu chamaria a atenção de Vossa Excelência do item 53, que trata de um projeto que revoga a lei que colocou os servidores policiais na função policial nesta casa e que estariam tendo um prejuízo, considerando que esta lei já foi considerada, ela não está mais vigorando. Portanto, este projeto é importante, inclusive, para restabelecer a tranquilidade dos servidores policiais que estão à disposição da Câmara Legislativa. Item 53. Deputado Nilce, não há nenhum problema de nossa parte. Terminaríamos de fazer a votação da matéria que estamos. Em seguida, por um compromisso assumido ontem com o deputado Augusto Carvalho, votaremos o item 69 e entraremos nos projetos. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, questão de ordem. Só um minutinho, nobre deputado. Ela pediu para não, explica sobre o Estado. Chama o outro aí. Chama o outro aí. Não tem problema, não. Hora que chamar, volta as outras comissões. Hora que chamar, faz a comissão pela casa. Senhor presidente. Senhor presidente. Senhor presidente. Nós passaremos, então, para o item 69 nesse momento, porque a relatora na CAF solicitou um prazo para poder apresentar uma emenda ao seu relatório. Solicito ao nobre deputado Wilson Lima que faça a leitura do item 69 da ordem do dia. Senhor presidente, só uma questão de ordem. Antes do... Discussão em primeiro turno e votação do projeto de lei 2080 de 2005, de autoria do deputado Augusto Carvalho, que dispõe sobre a pavimentação de estacionamento no âmbito do DF e da outras providências. Tem que parecer? Cadê? Tem que aparecer. Quem é? Deputada Eliana né? Deputada Eliana, né? Augusto Carvalho, Chico Floresta. Solicitaria a nobre deputada Eliana Pedrosa para emitir parecer. Comissão de Desenvolvimento. Pela Comissão de Desenvolvimento e Tecnologia. Pela Comissão de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Ciência, Tecnologia, no Meio Ambiente e Turismo. Deputada Eliana Pedrosa para emitir parecer. Parecer do projeto do Augusto. Presidente, vamos votar tudo hoje. Hã? Vamos votar tudo hoje. Não. Todos os projetos do Poder Executivo, vamos votar. Hoje? Hoje. Aí, se os líderes quiserem, vamos. Pede a questão de ordem. Item 68, pede aí. Senhor presidente. Senhor presidente. Deixa eu terminar lá. Peço vênia para ir direto ao voto, ao parecer do projeto de lei 2080 de 2005, que dispõe sobre a pavimentação de estacionamentos no âmbito do Distrito Federal e de outras providências, com uma emenda supressiva de plenário número 1, de autoria da deputada Ivelisse Long, que diz
que tem o seguinte teor: suprima-se o artigo 2º do presente projeto de lei. Esse projeto, do ponto de vista do mérito, ele é altamente recomendável, tendo em vista que vem contribuir para que possamos ter uma drenagem mais adequada nos locais em que for aplicada a pavimentação indicada no projeto em questão. Então, não havendo óbice no âmbito da comissão na Comissão de Meio Ambiente, porque somos pela sua admissibilidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir o parecer em votação, votação pelo processo simbólico. Parlamentares que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado com presença de 15 parlamentares em plenário. Solicito ao deputado Júnior Brunelli que indique parecerista para a matéria. O Benício é bom. Ah, ok. Quem é que nós temos da casa aí? Quem é que nós temos da casa aí? Solicito ao nobre deputado Agrício Braga para... Não pode? Suplente. Para emitir parecer pela CAIS. Fica me enganando. Mas pode. Não tem nenhum. Não, cá tem eu, mas não tem problema. Bota ele. Eu já falei pra ele. Senhor presidente, peço permissão para fazer parecer oral. Senhor presidente, trata-se do projeto de lei número 2080 de 2005, de autoria do nobre deputado Augusto Carvalho, que dispõe sobre a pavimentação de estacionamentos no âmbito do Distrito Federal e da outras providências. No âmbito desta comissão, senhor presidente, não vislumbramos nada que possa ser contrário à aprovação desse projeto. Por isso, nosso parecer é pela sua aprovação, senhor presidente. Em discussão, parecer da CAIS. Não havendo quem queira discutir em votação. Votação pelo processo simbólico. Parlamentares que aprovam permanecem como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado. Quem é da CAIS aqui? Você é da CAIS, irmão? Foi aprovado com 15 parlamentares em plenário. Parecer da CAIS. CCJ, Brunelli, quem mais? Solicitaria ao deputado Expedito Bandeira para emitir parecer pela CCJ. Não, é o último parecer, depois sua votação. Senhor presidente, peço permissão para dar parecer oral. Senhor presidente, peço permissão para dar parecer oral. Concedido, nobre deputado. Senhor presidente, trata do PL 2080-2005, que dispõe sobre a pavimentação de estacionamento no âmbito do Distrito Federal e da outras providências, de autoria do deputado Augusto Carvalho. Senhor presidente, o projeto de lei recebeu a emenda de plenário supressiva, número 1, de autoria da deputada Evelise Long. No âmbito desta comissão, não há nenhum óbice e nós estamos pela aprovação do PL 2080/2005, acatando a emenda supressiva da deputada Evelise Long. É o parecer, senhor presidente. Em discussão, parecer da CCJ. Não havendo quem queira discutir em votação, a votação pelo processo simbólico. Parlamentares que aprovam permanecem como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado. Em discussão, projeto em primeiro turno. Com 15 parlamentares. Em discussão, projeto em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir em votação, a votação pelo processo simbólico. Parlamentares que aprovam permanecem como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado em primeiro turno o referido projeto. Com a presença de 15 deputados. Anilceia, para a questão de ordem. Você quer projeto?
Vai lá, 21. Ah, o item 68. 68. Peraí, Nilce, peraí, vamos devagar. Vamos, esse aí você já canta o outro depois. Vamos lá. Item 68. Discussão e votação em primeiro turno no projeto de lei 2125 de 2005, de autoria do Poder Executivo, em de alteração à lei 7.431, 17 de dezembro de 95, que institui no Distrito Federal o imposto sobre propriedade de veículos automotores. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, votação pelo processo nominal. Solicitaria o nobre deputado Wilson Lima para fazer chamada dos parlamentares para a votação. Deputado Agrício Braga. Lembrando que serão necessários 16 votos. Deputado Agrício Braga, presente sim. Deputado Aguinaldo Jesus, ausente. Deputado José Machado, sim. Deputado Arete Sampaio, sim. Deputado Augusto Carvalho, sim. Deputado Benício Tavares, sim. Deputado Brunelli, sim. Deputado Chico Floresta. Deputado Chico Floresta. Deputado Chico Leite, ausente. Floresta botou o quê? Nada. Então pode tirar porque o deputado Chico Floresta não se encontra em plenário. Eu não botei nada, Deputado Chico Vigilante. Deputada Adriana Pedrosa. Sim. Sim. Deputada Elia Cocai. Deputado Chico Floresta, presente sim. Deputada Elia Cocai. Sim. Deputado Euridio Brito, ausente. Deputado Expedito Bandeira, sim. Deputada Everize Long, sim. Deputado João de Deus, sim. Deputado Zé Dimar. Deputado Leonardo Prudente, sim. Deputada Maria da Guia, sim. Deputado Odino Aires. Deputado Odino Aires. Deputado Paulo Tadeu, sim. Deputado Daniel Pacheco, sim. Deputado Wilson Lima, presente, sim. Deputado Fábio Barcelos, sim. Deputado Chico Vigilante, sim. Faz uma coletiva do segundo turno. 19. O projeto foi aprovado em primeiro turno com 19 votos favoráveis e 5 ausências. Senhor presidente. Questão de ordem, deputada Eliana Pedrosa. Ontem nós demos um encaminhamento para votarmos 3 requerimentos. O requerimento de 2.231, que requer o encaminhamento de solicitação de prestação de contas à Fundação Atos Bucão. O requerimento de número 2.232/2005, que requer a inspeção das FICO nas contas da Fundação Atos Bucão. E o requerimento 2233/2005, que requer a inspeção do Tribunal de Contas do Distrito Federal nas contas da Fundação Atos Bucão. Isso porque no ano de 2003... A solicitação de Vossa Excelência estará inclusa na pauta para que possam ser votados os referidos requerimentos. Porque esta casa, no ano de 2003, votou uma lei em que o governo do Distrito Federal poderia pagar todas as despesas, inclusive as administrativas, e não apenas as de projetos da Fundação Atos Bucão. Então, como a Câmara que votou e autorizou essa lei, mais do que justo, é a nossa obrigação fazer a fiscalização da aplicação desses recursos. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem da deputada. Eu quero só fazer uma ponderação à deputada Eliana Pedrosa. Eu estou de acordo que o Tribunal de Contas faça a prestação de contas, faça a auditoria. Agora, acho que as FICO têm o papel de fazer o controle interno da Câmara Legislativa e não o controle de órgãos externos. Já foi votado. Então, eu ponderaria para que nós votássemos apenas os 2 requerimentos sem este. Tivemos 19. Senhor presidente, questão de ordem. Senhor presidente, questão de ordem. Eu peço à deputada Arlete
que possa ler aí a nossa lei orgânica, que a Asfico, ela pode fazer não só o controle interno da casa, mas também o controle externo. Com certeza, deputado. Qual é o número? 52. 52. Senhor presidente. Com a palavra, deputado Chico Vigilante. Senhor presidente, nós estamos aí com as prestações de conta do Tribunal de Contas do Distrito Federal, que nunca tinha prestado conta para ninguém, e nós fizemos um requerimento, eles foram obrigados a encaminhar para a Câmara Legislativa a prestação desde 1994. E ela está aí guardada. Até hoje a gente não tem o relatório dessa prestação de conta. Entretanto, a gente não dá conta de fiscalizar o Tribunal de Contas, que é fundamental que seja fiscalizado, e aí estamos procurando mais coisa para fazer lá fora, né? Quando eu acho que a gente poderia primeiro fiscalizar as contas do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Portanto, eu vou votar contra esse requerimento. Deputado Chico Vigilante. Senhor presidente, sobre qual a palavra, o nome do deputado? Foi bastante oportuna aqui a intervenção e a colocação do deputado Chico Vigilante, até porque estes processos encontram-se na Comissão de Orçamento. Nós já fizemos, deputado Chico Vigilante, a distribuição das relatorias, separando 2 anos para cada deputado, para que nós pudéssemos apreciar todos eles. Eu já estou elaborando a minha parte, a deputada Eliana Pedrosa já fez o seu relatório, né? E nós esperamos colocar isso em regime de prioridade já no início do próximo ano. Então, a partir de fevereiro, esses processos estarão já em fase de apreciação no âmbito da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. Mas foi muito bem colocado aqui pelo nobre deputado Chico Vigilante. Senhor presidente, uma questão de ordem. Questão de ordem, deputada Eliana Pedrosa. Só dizer e dar uma satisfação para essa casa e para o deputado Chico Vigilante. Nos anos que me foram destinados para fazer análise, já as fiz e já entreguei na comissão. Então, solicitaria ao nobre deputado Wilson Lima que leia os requerimentos que estão sobre a mesa para votação. Em seguida, seguiremos a votação dos itens solicitados pela bancada do governo, pela líder do governo. Requerimento número 2231 de vários deputados. Requer o encaminhamento de solicitação de prestação de conta da Fundação Atos Bucão. Tamar. Requerimento pode votar em bloco? Pode? Requerimento pode votar em bloco? Requerimento? Pode. Então lê todos. Requerimento 2232 de 2005 de vários deputados. Requer inspeção das FICO nas contas da Fundação Atos Bucão. Requerimento 2233 de 2005. Requer a inspeção do Tribunal de Contas do DF nas contas da Fundação Atos Bucão. Senhor presidente, para discutir o requerimento. Em discussão os requerimentos. Para discutir os requerimentos, o nobre deputado Chico Vigilante. Senhor presidente, eu creio que e gostaria da atenção de todos os deputados, especialmente dos líderes. Sabe, deputada Arlete Sampaio? Eu creio que um parlamento não pode ser feito de birras. Agora está explicado. Não, vou explicar. O parlamento não pode ser feito de birras. O senhor Ari Cunha, que eu não tenho absolutamente nada a ver com ele, mas que é um dos dirigentes da Fundação Atos Bucão, publicou uma notinha na coluna dele no Jornal Correio Brasiliense. Publicou a nota no Jornal Correio Brasiliense. Essa casa, se quer fazer que interpele o jornalista, mas não buscar caminhos para dizer que está fiscalizando a Fundação Atos Bucão. Esse é o problema. Se quer, sabe, deputada Anicel Machado, se o senhor Ari Cunha fez alguma coisa de errado, que quem se sentiu prejudicado, que vá lá e interpele ele. Agora, não pode usar a Câmara Legislativa para esse tipo de jogo. Isso aqui é o poder legislativo. E tem que
agir como tal. O problema dele não reconhecer é um problema dele. Agora a fundação não é dele, deputado Peniel Pacheco. A fundação não é dele. Portanto... Tá, deputado Chico Vigilante, a discussão é para que Vossa Excelência exponha o ponto de vista... Sim, eu estou expondo o meu ponto de vista. Solicitaria apenas que evitemos o debate entre a mesa e o expositor. Estou usando o tempo para expor o meu ponto de vista. Portanto, eu acho errado esse tipo de requerimento. Esse tipo de comportamento não engrandece essa casa. Esse tipo de comportamento apequena essa casa. Sabe, deputado Paulo Tadeu? Não é assim que o parlamento tem que agir. Eu não tenho que agir por impulso, muito menos colocar o parlamento como que fosse uma câmara de, sabe, de perseguição de pessoas. Isso não pode ser assim. Portanto, eu queria chamar a reflexão dessa casa, no sentido de não tocarmos para frente esse tipo de comportamento. No dia que eu tiver, deputada Arlete Sampaio, algum indício de alguma irregularidade cometida pela Fundação Atos Bucão, deputado João de Deus, eu irei ao Ministério Público denunciar, porque tem uma câmera no Ministério Público para fazer esse tipo de fiscalização. Agora, não pode essa casa fazer de conta que está fazendo coisa que não vai ter condição de fazer. É esse o meu entendimento que eu tenho a respeito desse requerimento. Senhor presidente, questão de ordem. Apenas antes da deputada Arlete falar, por gentileza. Por gentileza, deputada Arlete. Questão de ordem da nobre deputada Anícia Machado. Senhor presidente, eu gostaria de chamar a atenção para que este item não constava de pauta. Naturalmente, houve uma concessão por parte dos parlamentares para que fosse chamada a votação e entendíamos que havia um consenso, porque é uma proposta que está sendo feita em nome da Câmara Legislativa, né? E não, pelo que eu entendi, não foi acordado com os parlamentares. Então seria interessante que fosse suspensa a votação, que buscasse uma discussão antes de submeter à votação e que nós retomássemos a votação dos projetos, que está bastante atrasada, e depois que houvesse o entendimento entre os parlamentares, porque embora nem todos tenham assinado, mas trata-se de um ato praticado pela Câmara, né? Então seria muito ruim se não houvesse um acordo, um consenso dos parlamentares. Então fica a minha sugestão para suspender a votação, considerando que não há acordo, e retomarmos a votação. Seguindo a mesma linha que temos adotado a todos os projetos, não havendo acordo por parte dos líderes, a matéria não é votada. Apenas acho, diferentemente do nobre deputado Chico Vigilante, que a Câmara foi atacada ontem. Não poderia essa presidência cercear o direito de uma parlamentar em apresentar seu requerimento, mesmo porque, nobre deputado Chico Vigilante, se é um órgão cujo governo do Distrito Federal repassa dinheiro e não tem seus gastos sob controle, cabe a nós também a fiscalização, não só ao Ministério Público. O que nós temos que parar de agir, deputado Chico Vigilante, aí eu não chamaria de revanchismo, é apanharmos de graça, porque é como se colocássemos uma carapuça e disséssemos que aqui existem safados, existem pessoas que não coadunam com o melhor para a nossa população. Somos todos sabedores que o signatário daquela matéria nunca apoiou a democracia no Distrito Federal e nem foi brigador pelo voto direto no âmbito do Distrito Federal. Ao contrário, era um dos poucos 5 que mandavam em Brasília. E essa situação se modificou, deputado Chico Vigilante. Então não vejo, apesar de ser um posicionamento pessoal, nenhum problema de minha parte. Enquanto ao requerimento, continuo seguindo a mesma linha democrática que empreguei no início da nossa gestão, dizendo que se não houver acordo por parte dos líderes, a matéria não é votada. Mas acho que caberia a nós também a fiscalização de um homem, de um órgão, que mantém na sua diretoria alguém que está acima do bem e do mal. Senhor presidente. Questão de ordem, não, mas eu não me referi ao deputado Chico Vigilante, que sei que ele não é líder, mas ao pedido da deputada Anícia Machado como líder do governo. Com a palavra, a deputada Arlete Sampaio ainda para a discussão. Senhor presidente, só para esclarecer... Mas já informando, deputada, que a matéria não constará da pauta de votação. Só quero esclarecer a minha posição em relação aos requerimentos. Eu acho que é absolutamente pertinente que esta Casa Legislativa requeira o encaminhamento de solicitação de prestação de contas à Fundação Atos Bucão. Acho também que é pertinente
que essa Câmara Legislativa requeira do Tribunal de Contas do DF que faça uma inspeção nas contas da Fundação Otto Bucão, porque é uma fundação que recebe recursos públicos. Portanto, cabe sim a esta casa fazer esse requerimento. E votarei favoravelmente aos dois requerimentos. O que eu ponderei aos autores do terceiro requerimento é com relação à inspeção da Asfico. Vai pedir só a questão de ordem. Porque eu faço uma avaliação de que a nossa... Não porque ela não tem atribuições de fazer a fiscalização externa, mas porque eu acho que, tendo em vista que o Tribunal de Contas tem muito mais recursos para fazer essa inspeção, seria, por demais, além da inspeção do Tribunal de Contas, a nossa pequena Asfico também ter esse tipo de atribuição. Então eu fiz essa ponderação. Mas eu acho que são pertinentes os requerimentos e acho que nós devemos aprová-los sim. Eliana, então tá bom porque ela não fez objeção. Não é sobre o assunto, presidente. Desculpe, é uma então, deputado. questão de ordem Pediria, importante. então, só pediria a Vossa Excelência a gentileza de dar 2 minutinhos, porque como a deputada Nilceia não se opôs ao projeto, aos requerimentos, nós permanecemos em discussão sobre o projeto, sobre os requerimentos para as suas votações. Então, na questão de discussão, se encontra o deputado Peniel Pacheco nesse momento com a palavra. Pedir a Vossa Excelência apenas 2 minutos e considerei a questão de ordem de Vossa Excelência logo em seguida. Senhor presidente, eu queria, em breves palavras, dizer o seguinte. Quem deu um tom de retaliação a essa iniciativa foi o deputado Chico Vigilante. E aí eu sou obrigado a fazer uma análise baseado na afirmação dele de que tudo que o deputado Chico Vigilante aprovar contra o governo Reris é retaliação. Tudo que o deputado Chico Vigilante aprovar contra alguma área do governo que não te agrada é retaliação, porque Vossa Excelência é político de oposição. Eu não acredito que Vossa Excelência dispense o seu papel de exercer a ação fiscalizadora. Até porque Vossa Excelência é um dos mais aguerridos defensores da apuração de eventuais irregularidades denunciadas, ou até mesmo Vossa Excelência fez um requerimento recentemente pedindo a esta casa para promover uma auditoria nas contas de publicidade desta casa, que envolve inclusive uma empresa do Marcos Valério que está envolvida em escândalo na área federal. E nem por isso as pessoas disseram que era uma retaliação, porque o Marcos Valério denunciou o PT. O que eu quero dizer é que nós temos que decidir o que é o nosso papel e se cabe realizá-lo ou não. Vossa Excelência tem algum receio de que seja feita essa investigação? Vossa Excelência sabe de alguma coisa que poderia trazer algum desconforto para esta casa, o fato de não aprovarmos que seja feita a auditoria? A auditoria é um instrumento legal da democracia para se acompanhar a aplicação de recursos públicos. E eu quero dizer a Vossa Excelência o seguinte: se o senhor Ari Cunha tem uma relação com essa instituição, eu não estou investigando Ari Cunha. Eu estou investigando uma instituição que recebe dinheiro público. E eu acho que tenho que votar favoravelmente. Eu tenho pautado aqui a minha conduta de sempre aprovar que haja apuração de eventuais condutas que não sejam compatíveis com aquilo que está estabelecido na legislação. Então eu quero dizer o seguinte: se pelo fato do senhor Ari Cunha ser diretor de um jornal e que tem a caneta na mão para criticar a Câmara na hora que quiser, for o motivo dele ficar isento de se fazer alguma apuração, então a Câmara vai ter que fechar as portas e dizer o seguinte: vamos encerrar o nosso trabalho, porque em qualquer lugar vai ter alguém com a caneta na mão para poder dizer alguma coisa contra o Legislativo. Eu não estou votando esse requerimento por perseguição, por vingança, por tentativa de retaliação, absolutamente nada. Eu acho que o nosso papel é fiscalizar. E o requerimento está apenas pedindo que se faça a fiscalização. Se há relação entre o senhor Ari Cunha e essa instituição, isso não tem nada a ver. Eu não estou investigando uma pessoa, eu estou investigando uma instituição. Não vou fazer o mesmo que o senhor Ari Cunha fez,
que ao invés de acusar parlamentares individualmente por eventuais deslizes, lançou sobre a Câmara Legislativa a pecha de ser uma casa desonesta. Casa não é nem honesta nem desonesta. E não é nosso papel fiscalizar o senhor Ari Cunha, porque ele é jornalista, ele escreve o que quiser. Mas nós somos deputados e nós podemos pedir para investigar o que acharmos que deve ser investigado. Portanto, eu vou votar favoravelmente aos requerimentos. Ok. Para discutir ainda, deputado Leonardo Prudente. É uma questão de ordem, senhor presidente. Uma questão de ordem. Me permite, deputada no intervalo da discussão, com a aquiescência da deputada Eliana Pedrosa, só fazer uma consulta à mesa. Eu me ausentei por alguns momentos, indo à comissão, acompanhando os trabalhos que nesse momento continua sendo feita a comissão de orçamento pertinente à lei orçamentária, mas eu consulto se a redação final, que eu tenho a informação que já está aí na assessoria de plenário, do projeto do decreto legislativo que homologou a resolução do CONFAS, que parcela o ICMS das vendas de dezembro, se já foi lida a redação final para que nós possamos votar a redação final. É só a leitura. Eu quero dizer a Vossa Excelência que o prazo de pagamento é dia 20. Se não estiver publicado no decreto, no DCL, na segunda-feira, todo o esforço, né, do secretário Valdivino ir à reunião do CONFAS, atender o pedido dos lojistas, né, que é e que atende também os consumidores, estará prejudicado. Para informar você, esse decreto está pronto, estão trazendo, só falta a assinatura da presidência, eu vou já fazer o encaminhamento o mais rápido possível. É só, presidente, que isso seja encaminhado ainda hoje, para que seja publicado na segunda-feira, senão pode arquivar, determine que arquive o processo, porque senão ele perde o objeto. Para discutir, deputada Eliana Pedrosa. Senhor presidente, eu só gostaria de fazer uma leitura aqui, ainda voltando ao tema da fiscalização da Fundação Atos Bucão, da Lei Orgânica do Distrito Federal, o seu artigo 77. Como gosta de fazer o deputado Chico Vigilante, né? A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Distrito Federal e das demais entidades da administração direta, indireta e das fundações instituídas ou mantidas pelo poder público, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas, será exercida pela Câmara Legislativa mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou entidade pública que utilize, arrecade, guarde, gerencie, administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais o Distrito Federal responda ou quem, em nome deste, assuma obrigações de natureza pecuniária. Artigo 78. O controle externo a cargo da Câmara Legislativa será exercício com o auxílio e não com exclusividade do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Eu gostaria de dizer que esta casa merece ser respeitada e, portanto, ela não tem só o escopo de legislar, mas de fiscalizar, do qual eu não abro mão. Alguns colegas podem abrir mão. Eu quero, pelo menos, fazer o encaminhamento da votação. Quem achar que a Câmara deve abrir mão da fiscalização, que vote contra. Senhor presidente, tendo sido citado nominalmente, peço a palavra novamente a Vossa Excelência. Questão de ordem, Vossa Excelência, pode seguir. Não contesta não, Penelzinho. Pegou o carro. Eu só quero contestar a questão de ordem do deputado Chico, porque o regimento diz o seguinte: se algum parlamentar de forma pejorativa for citado de forma pejorativa ou desarosa, ele terá direito a exercer, poderá exercer o direito de resposta. Mas não foi o caso. Nós até elogiamos o deputado Chico Vigilante. Eu sei. Eu elogiei que ele é uma pessoa preocupada com o processo. Então, peço a Vossa Excelência que desconsidere a questão de ordem e não dê oportunidade dele fazer uso da palavra, porque está em desconformidade com o regimento. Senhor presidente, Vossa Excelência não vai cercear a minha palavra. Cercear não. Não vai. Vai dar a palavra quando Ninguém vai cercear a minha palavra. Ninguém vai cercear a minha palavra. Senhor presidente, primeiro... Deputado Chico Vigilante. Deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, primeiro tem que ficar absolutamente claro. Deputado Chico Vigilante, no que diz respeito, nós estamos na discussão da referida matéria. Vossa Excelência poderia aguardar a votação dos requerimentos, solicitar uma questão de Não, ordem. senhor presidente, faço questão de falar antes. Pois é, Pela maneira que, bem. pelos rumos que as coisas tomaram aqui. Mas eu não vejo que teríamos algum Mas eu óbice, vi, senhor deputado. presidente. O problema é meu, eu vi. E quem está assistindo a TV Legislativa também viu. Tanto é que o deputado Peniel Pacheco não quer me deixar falar por isso. Não precisa de mídia não, deputado Peniel Pacheco. Minutinho, Peniel, minutinho. Senhor Deputado presidente. Chico Vigilante. Deputado Chico Senhor Vigilante. presidente, aqui ninguém nunca cessou a palavra de ninguém. Deputado João de Deus mesmo fala aqui a hora que quer. Deputado Chico Vigilante. Deputado Chico Vigilante. Só estou pedindo a Vossa Excelência o bom senso de aguardar apenas que terminamos, porque estamos na discussão. Eu peço a palavra deputado. pela ordem, preciso falar antes, agora, no período da discussão. Deputado Chico Vigilante, aguarde, por favor, apenas que terminamos essa matéria. Para falar antes da votação. Mas nós estamos em discussão, deputado. Pois eu quero discutir, presidente. Deputado, Vossa Excelência já discutiu, o regimento é claro. O senhor é tão regimentalista, o regimento é claro aqui, deputado. O deputado de salvo disposição regimental somente poderá falar pelo prazo de 5 minutos na discussão. Senhor presidente, projeto, não é a deputado. tradição dessa casa cessear a palavra de um deputado. Não Nunca é, foi. E eu não vou cercear a palavra de Vossa Excelência, só peço a Vossa Excelência aguardar. O que Vossa Excelência está querendo é que se falar antes do processo de votação. E eu estou pedindo a Vossa Excelência que aguarde apenas isso, deputado. Senhor presidente, eu preciso falar antes. Deputado Chico Vigilante, gosto muito de Vossa Excelência, mas solicitaria a Vossa Excelência a última vez, para que não tenhamos um fato desagradável no plenário, que Vossa Excelência aguarde. Senhor presidente, eu preciso falar antes pela maneira que as coisas foram ditas aqui. Deputado, isso não vai mudar o pensamento dos parlamentares. Vossa Excelência vai poder se expressar logo em seguida. Será que não poderia dessa vez contar com a boa vontade de Vossa Excelência apenas nessa matéria, deputado? Senhor presidente, a questão não é de boa vontade, a questão é a maneira com que as coisas são colocadas aqui. Um minutinho, deputado João de Deus. A mesa tem consciência do seu papel e está fazendo nesse momento. Deputado Chico Vigilante, não havendo mais quem queira discutir, nós vamos começar o processo de votação e concedo a questão de ordem de Vossa Excelência logo em seguida. Pediria a Vossa Excelência a compreensão para que possamos terminar esse processo de votação. Senhor presidente, Vossa Excelência vai colocar sob votação. Não vou impedir a votação, mas vou aguardar aqui para falar, porque ninguém vai calar a minha voz. E como falei para Vossa Excelência, assim que acabar a votação, Vossa Excelência terá o direito à fala. Aguardo. Não havendo mais quem queira discutir, em votação os referidos requerimentos. Aqueles que votarem favoráveis permaneçam como estão. 1 a 1? Vossa Excelência quer 1 a 1? Ok. Solicito o nobre deputado Wilson Lima. É destaque do terceiro requerimento? Não. Pois é, ele vai ler, mas ele é o requerimento. Eu quero destacar esse que fala que as FICO vai fiscalizar. Só esse, os outros dois eu sou a favor. Então pronto, vamos votar os outros dois. Está deferida a solicitação de Vossa Excelência. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação os dois requerimentos. Os parlamentares que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado com... Aqui, ó. E o Chico votou contra? 17 favoráveis e um contra ou é 16 favoráveis? Aqui é o meu voto. Com 17 presenças, 16 votos favoráveis e um voto contrário do deputado Chico Vigilante. Questão de ordem, nobre deputado Chico Vigilante. Não, mas votou. Não votou. Desculpe. Em votação, o referido destaque. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado o destaque com 17 votos, sendo 3 votos contrários. Questão de ordem do deputado... Não, já é, né? Questão de ordem do deputado Chico Vigilante. Eu quero só parabenizar a mesa, porque dessa vez foi escravo do regimento. Todas as vezes, nobre deputado. Obrigado. Somos Então. escravos Espero do regimento. que da próxima vez que o deputado João de Deus pedir a palavra, a mesa seja escrava do regimento. Senhor presidente, mas eu fiz questão de falar aqui
Porque dos 24 deputados que estão aqui, deputada Arlete, o único dessa casa que processou o Correio Brasiliense fui eu. Quando presidente do Partido dos Trabalhadores em 1998. Portanto, eu não tenho medo de jornal. Medo tem que ficar claro isso. Não tenho medo de televisão e não tenho medo de rádio. Agora, o que eu não posso, deputada Anícia Machado, é assistir o Poder Legislativo do Distrito Federal, que até hoje nenhum deputado tinha falado de nenhuma irregularidade da Fundação Atos Bucão. A Fundação Atos Bucão não existia para essa casa. E se alguém se lembrou dela, foi para elogiar. Portanto, eu não posso aceitar que, em função de uma nota escrita pelo jornalista Ari Cunha, de que o Poder Legislativo do Distrito Federal, e esse é o sentido da investigação que acaba de ser aprovada, de que o Poder Legislativo do Distrito Federal entre com o processo de investigação em cima da fundação, porque é dirigida pelo senhor Ari Cunha. Deputado Aguinaldo de Jesus, se o senhor Ari Cunha não fosse dirigente da Fundação Atos Bucão, ninguém estaria aqui nesse momento pedindo investigação da Fundação Atos Bucão, não. Só estão pedindo porque ela é dirigida por ele. Ele faz parte do conselho. Pois se querem agir assim, peçam também para fiscalizar o Sara Kubitschek, que ele faz parte do conselho também. Fundação das Pioneiras Sociais. Peçam para investigar também o Sara Kubitschek, que ele faz parte do Sara Kubitschek também. Verifique todas as entidades que o senhor Ari Cunha faz parte e peçam fiscalização das entidades que ele faz parte. Isso é apequenar o Poder Legislativo. O Poder Legislativo não pode se rebaixar a esse ponto de aprovar uma investigação, presidente Fábio Barcelos, simplesmente por causa de uma nota. Em vez de fazer isso, que interpelasse o senhor Ari Cunha na justiça para ele explicar o que ele disse na nota dele. Interpelasse o senhor Ari Cunha, aí seria o papel correto. Mas não pegar o Poder Legislativo e usar o Poder Legislativo para investigar a Fundação Atos Bucão, simplesmente porque ele publicou a nota. A Fundação Atos Bucão não é o Ari Cunha. Portanto, é contra esse tipo de coisa que eu me posiciono contra. Sou contra esse tipo de comportamento por parte do Poder Legislativo. Deputado Fábio Barcelos, Poder Legislativo, Vossa Excelência é presidente do Poder Legislativo, não pode se portar assim. É como, sabe, deputado Agrício Braga, que algum dirigente do Gama fizesse uma coisa errada contra a Câmara Legislativa, aí vamos investigar o Gama? Aí vamos investigar o Gama porque o dirigente do Gama fez alguma coisa contra o Poder Legislativo? Isso eu não aceito. Esse tipo de comportamento é lastimável. Esse tipo de comportamento não é comportamento de um poder independente. Quando eu, em algum momento, atingi autoridades do governo do Distrito Federal, eu fui interpelado na justiça e não a instituição que eu dirigia, que era o Partido dos Trabalhadores. Tanto, deputado Fábio Barcelos, com todo o respeito que eu tenho por Vossa Excelência, é esse tipo de coisa que eu não aceito. Vossa Excelência é integrante da Polícia Civil do Distrito Federal. Se Vossa Excelência cometer um ato, a Câmara Legislativa não pode, sabe, jogar uma fiscalização em cima da instituição Polícia Civil. Tem que ser em cima de Vossa Excelência. A mesma coisa com relação a mim. Se eu cometer um ato aqui, não é a Câmara Legislativa que tem que pagar por isso, é o deputado Chico Vigilante. Apenas para informar, nobre deputado, que como se trata de um órgão que adquire recursos públicos, a Câmara também tem esse papel. Agora, quanto à questão de Vossa Excelência, que Vossa Excelência formulou, aqueles se sentiram ofendidos, pode ter certeza que eu sou um dos que entrarei pessoalmente com uma ação contra o jornalista que Vossa Excelência referiu-se da tribuna, porque acho um absurdo alguém fazer um atentado contra a democracia. Apenas uma pessoa
que não concorde com ela poderia fazê-lo. E não é uma matéria, deputado, feita falando mal da Câmara, são várias. Dividir o poder é muito ruim, deputado, principalmente é para aqueles que tinham ele sozinho na mão, numa época onde mandava-se em governo, fazia-se o que queria, onde o nariz é lá em cima, a barriga é cheia, deputado, é diferente. Hoje a situação é outra. Eu entrarei com uma ação pessoal. Aqueles outros que queiram, acho que também deveriam entrar. Nós não podemos ser sacos de pancada daqueles que não concordam com o regime democrático, daqueles caras agarrados na ditadura, deputado Chico Vigilante, que lutaram contra isso aqui, ó, a representação democrática, e que não tem nem coragem de dizer que se a Câmara é ruim, é porque a população não soube votar, porque aí param de ler o jornal dele, deputado. É por isso, deputado. Vamos acabar com esses reinados, esses bispados, esses papados de uísque Black Label do Distrito Federal, de rodas de charuto, deputado. Vamos fazer a coisa decente e vamos fazer com que a Câmara assuma o seu papel mesmo. Atacaram uma instituição que atacasse as suas pessoas dando nome, deputado. Muito bem, presidente. Muito bem. E o que me espanta, deputado, com todo o respeito que tenho, porque conheço a história de Vossa Excelência e sei que o senhor é um parlamentar de luta, deputado, é vê-lo nesse momento, no meu ponto de vista, se dobrar ao que possa vir a ser ruim para a imagem do Legislativo, o que, no meu ponto de vista, é uma resposta à altura, deputado. Questão de ordem, deputado Chico Floresta. Bem, em primeiro lugar, parabenizar o discurso de Vossa Excelência. Obrigado. Acho que o presidente da Casa falou pelo conjunto dos parlamentares desta Casa. E passar às mãos de Vossa Excelência o requerimento que requer a prorrogação do prazo de funcionamento da Comissão Especial para o dia 15, informando a Vossa Excelência rapidamente que hoje nós procuramos ouvir o senhor Doni, uma adolescente que BGA, não posso declinar aqui o nome dela, né? Há procedimentos ainda de investigação a serem feitos na segunda-feira e, para não ficar naquela história de prorrogação de um dia, 2 dias, nós estamos solicitando um prazo mais elastecido, mas com o compromisso de encerrar os trabalhos na medida que a gente faça essas audiências importantes. Então, passo às vossas mãos o requerimento de prorrogação da comissão. Eu tenho uma dúvida que gostaria de saná-la com a assessoria da mesa. Veja bem, dependendo da continuidade dos trabalhos da Casa, eu não sei informar Vossa Excelência, e gostaria que o Itamar nos auxiliasse aqui, se com o encerramento dos trabalhos legislativos, se isso se der na segunda ou na terça-feira da semana que vem, se a comissão poderia continuar. Não, ela pode... Então eu gostaria de só checar essa informação. Ela talvez não possa fazer investigações. Isso a gente está discutindo a alternativa. Mas, como o prazo está sendo sugerido é dia 1º de março, ela não funcionaria em fevereiro, em janeiro e voltaria em fevereiro. Compreendi. Por isso que o prazo é largo, porque abarca o período de recesso parlamentar. Vamos continuar com o processo de votação. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, deputado. Senhor presidente, eu só queria comunicar a Vossa Excelência. Fala aí com ele, dá parabéns aí. Oi. Tá bom, Questão de ordem, deputado. Primeiro, cumprimentar Vossa Excelência pela defesa por essa casa. O senhor não está defendendo não só a casa, mas toda a população do Distrito Federal. E eu queria pedir a Vossa Excelência a compreensão dos nobres companheiros, que eu tive que me ausentar numa audiência no Ministério, juntamente com o nosso senador, e eu retornei a esta casa. Eu gostaria que colocasse pelo menos um dos meus projetos de pauta em votação. O item 27, porque o item 20 pularam Pode ser? o item. Se tiver algum problema quanto à votação ao projeto do Executivo, eu deixo para adiante. Muito obrigado. É o item 27 que Vossa Excelência pediu? Item 27 da pauta. Questão de ordem da deputada Eliana Pedrosa. Logo em seguida, solicitaria ao secretário que fizesse a leitura do item 27. Senhor presidente, eu estou fazendo um encaminhamento diferente do apresentado pelo deputado Chico Floresta com relação à prorrogação da comissão. Ele pretende estender o prazo da comissão até março. Eu insisto que a comissão ela não extrapole
esses dias que ainda temos o funcionamento da sessão legislativa. Porque ficou patente na data de hoje que essa comissão especial carece dos instrumentos adequados até para fazer com que as pessoas que lá se apresentem dê o testemunho com o compromisso da verdade e que, apuradas alguns fatos que tem que ter uma apuração mais aprofundada, ela não tem os instrumentos para fazer isso. Como não conseguimos trazer até o presente momento o motorista lá da assessoria especial do governo para poder prestar o seu testemunho aqui. Então, por falta dos recursos indispensáveis para o seu funcionamento, eu penso que o encaminhamento deveria ser no sentido de dar um prazo até segunda-feira, quando foi dito que estaria uma nova testemunha, e não ouvindo, concluir os trabalhos e aí delegar para quem o regimento da casa compete fazer a apuração. Se entender que pode haver indícios de parlamentares, a corregedoria. Se entender que é apenas servidores, a comissão de sindicância. Se entender que tem participação de ambos, as duas concomitantemente. A impressão que me passa, nobre deputado, é que a comissão não está se entendendo. E seria muito importante, assim, que, vejam bem, o presidente da comissão está atravessando um requerimento, Vossa Excelência, outro, um pedindo a extensão do prazo, a senhora achando que deve terminar logo, o que seria de muita importância, até para que a mesa pudesse deliberar de forma tranquila, que houvesse um consenso por parte da comissão para a deliberação por parte dos colegas do plenário. Fica difícil. Mas não tem Exato. Consenso, então é que se vote, Teremos o plenário que colocar, será então, os dois soberano. requerimentos em voto. Solicitaria o encaminhamento dos requerimentos para que possamos verificar os termos dos mesmos e colocar em processo de votação. Com a palavra o deputado João de Deus. Presidente, cada dia eu orgulho de ter Vossa Excelência como presidente desta casa. Depois desse discurso esclarecedor de Vossa Excelência. Mas, se a comissão não está se entendendo, eu quero me entender com Vossa Excelência. Por isso eu peço encarecidamente para que Vossa Excelência possa colocar o meu projeto de item 29 para ser votado, que fala da convocação extraordinária. E já há um acordo de todos os líderes, da deputada Érica, da deputada Nilceia, de todos, e até inclusive do deputado Leonardo Prudente. Inclusive já tem até aqui uma planilha de gastos e tal, que eu quero agradecer ao doutor Alexandre Gasal, né? Doutor Arlécio Alexandre Gasal. E também uma emenda feita aqui pela deputada Eliana Pedrosa, que eu também concordo. Então, pediria, para a felicidade dos nossos servidores, que Vossa Excelência colocasse para discussão e votação. Havendo acordo de liderança, a matéria após a votação será colocada em pauta após votação da solicitação do deputado Aguinaldo Jesus. Senhor Questão de ordem. Senhor presidente, eu já me encontro apta a votar, a proferir meu parecer pela CAF ao projeto que é o item 21, que é o projeto de lei 2167, que eu tinha pedido alguns minutos para apresentar a emenda. Solicitaria a Vossa Excelência que se deslocasse para o púlpito enquanto atendo a questão de ordem da deputada Érica Cocai. Não, peraí. Está terminando esse aqui. É apenas... Tinha que dar só os pareceres, já que já tinha dado... Senhor presidente. Termina, vota esse, vota o do Aguinaldo e entra o seu. Se houver acordo de líderes, como bem informou Vossa Excelência. Senhor presidente. Eu não minto. Senhor presidente, no que diz respeito ao projeto do deputado João de Deus, da nossa parte não há nenhum impedimento para que seja feita a votação. Bem como o projeto do deputado Aguinaldo Jesus, aliás, dois projetos que ele tem, do item 20 e do item 27, que são... que são projetos extremamente... Isso não, Praga, aquela que quer votar os do governo primeiro, fala com ela ali, porra. Com a palavra, nobre deputada.
não temos nenhuma objeção de estarmos votando o projeto aqui citado pelo deputado João de Deus, que diz respeito ao pagamento de salário aos servidores que trabalhem na convocação extraordinária, obviamente que com uma emenda, que eu não sei se foi construída, de que este ato será regulamentado pela mesa, que pode seguir os parâmetros da Câmara Federal, do pagamento proporcional, enfim, toda a regulamentação a ser feita pela mesa diretora. Mais esses dois itens, que eu queria aqui fazer um elogio de público da qualidade desses dois projetos apresentados pelo deputado Agnaldo Jesus, o item 27 e o item 20. E, por fim, senhor presidente, apenas emitir a minha opinião acerca da polêmica ou teórica polêmica que aqui se constituiu sobre a prorrogação dos trabalhos da comissão. Encaro, a partir do dia de hoje, um sentido inverso da deputada Eliana Pedrosa. Acho que no dia de hoje surgiram possibilidades que essa comissão tem que verificar e tem que atestar, ainda que não tenham os instrumentos de uma comissão parlamentar de inquérito ou instrumento de outras instâncias que são mais poderosos no sentido da investigação. Nós não estamos querendo mudar o objeto inicial desta comissão, que não é fazer uma investigação terminativa, mas uma investigação prévia. Entretanto, os elementos para que essa investigação se consolide ainda não foram dados, ainda no seu caráter preliminar. Portanto, senhor presidente, quero aqui estar externando o meu apoio à prorrogação do prazo desta comissão para que se esgotem as possibilidades que foram apresentadas e para que possamos estar, a partir daí, concluindo a investigação preliminar e encaminhando para os órgãos, as instâncias regimentalmente definidas para uma investigação terminativa. Ela não faz uma investigação terminativa. Entretanto, o que ela se dispôs a fazer, do ponto de vista de investigação preliminar, ainda não foi concluído. E é por isso que eu defendo a sua prorrogação. Até porque, senhor presidente, eu encerro com este raciocínio, até porque nós temos mais, talvez, um dia ou dois de trabalho, não sei, trabalharemos na segunda, talvez na terça, se não dermos conta de esgotar a pauta na segunda. Mas não teremos mais do que isso. Não teremos mais que 48 horas. E estão prejudicadas as oitivas da comissão, até pelo trabalho e esforço concentrado de plenário. Então, portanto, é necessário que se prorrogue esse prazo. Ok, nome deputada. Só pediria aos signatários dos requerimentos que encaminhassem ele da mesa para que soubesse o teor. Questão de ordem, deputado Paulo Tadeu. Nós estamos numa sessão extraordinária, com pauta definida. Se eu não me engano, existem quase 50 projetos aí para serem analisados. Já são quase 8 horas da noite, se eu não me engano. 8h20. Não, eu quero perguntar a Vossa Excelência o seguinte. Primeiro, qual é o calendário dessas sessões extraordinárias? Nós vamos hoje até meia-noite, como fomos no dia de ontem. Nós vamos entrar sábado, domingo, segunda e terça, quarta e quinta, porque, olha, o que eu estou achando é o seguinte, pelo andar da carruagem, nós vamos ficar aqui até dezembro do ano que vem, porque é isso que está acontecendo. Então eu quero pedir a Vossa Excelência que a gente decida aqui um calendário de votação para essa pauta extraordinária, que está demais, né? E deputado, assim, toda hora surge aqui elementos que não condizem com a pauta que está sendo discutida. Deputado, logo no início da sessão, acho que Vossa Excelência não estava presente, já foi chamada a sessão extraordinária para segunda-feira, às 9 horas da manhã. Eu gostaria, se pudesse, de exaurir a pauta toda hoje, deputado, mas infelizmente e aparentemente não dá. Eu, infelizmente, não posso dizer para o senhor, a sessão vai até às 2 horas. Mas se houver vontade por parte das lideranças, e sabedores que teremos sessão segunda-feira às 9 horas, também não há óbvio por minha parte de encerrarmos a sessão agora e retomarmos segunda-feira. E, se preciso fosse, terça-feira. Então não há problema por parte da presidência e, acredito, por parte dos demais membros da mesa. Questão de ordem. Questão de ordem. Eu quero apenas me manifestar. Primeiro, quero concordar com o deputado Paulo Tadeu. Acho que diversas questões de ordem, não menos importantes, não foram menos importantes de forma alguma, não desmerecendo aqui nenhuma das questões de ordem, mas acho que nós poderemos nos ater à pauta, adiantando um pouco o processo de votação. E quero me manifestar acerca do projeto do deputado João de Deus.
O projeto do deputado João de Deus, apresentado na forma inicial, não tinha a minha concordância. Tá? Agora, da forma em que foi, se não estou equivocada, foi apresentada uma emenda de autoria da deputada Eliana, propondo que os servidores que estivessem no trabalho de apoio ao plenário, ao funcionamento do plenário, claro, nos diversos setores da casa. Então, quanto a esse, considerando o impacto também, eu não tenho nenhuma objeção, nós não temos nenhuma objeção quanto à votação do projeto. Mas, desde já, deputado João de Deus, desde já, quero dizer que essa é uma posição, não é uma posição da liderança de governo. É uma posição enquanto parlamentar no trato de uma questão da casa. Portanto, é uma decisão interna. Não vai aqui nenhuma posição e nenhuma garantia da aquiescência do Poder Executivo local. Deputada, isso não significa aquiescência e autorização do Poder Executivo, até porque não faríamos isso. Mas é que Vossa Excelência é líder e, como líder, tem o direito a optar se o projeto vota ou não. Então não se trata de uma questão do governo, da interferência dele, mas Vossa Excelência é favorável à votação como líder, e é por isso que tem o peso para acatá-la como votação, é que nós a faremos. Questão de ordem, deputado Leonardo Prudente. Senhor presidente, eu quero externar aqui a preocupação, e a deputada Eliana falou com muita propriedade, que a comissão ela tem limitações, né? Ela tem limitações. Está fazendo o seu trabalho, né? Esse trabalho precisa ter uma resposta, precisa estar concluído. Eu faço aqui o encaminhamento pela liderança do PFL. Se não houver consenso, que vá para o voto. Que a comissão aprecie, seus 5 membros delibere pela prorrogação ou não prorrogação, mas eu entendo que nós não poderíamos encerrar os trabalhos sem esse relatório final apresentado pelo senhor relator. E, finalmente, senhor presidente, esse projeto que o deputado João de Deus, em relação à questão das remunerações das sessões extraordinárias, eu apenas pedi ao deputado João de Deus que trouxesse um estudo de impacto financeiro, e como já está no processo um estudo de impacto financeiro, da minha parte também não tenho nenhuma mais óbice em relação à votação. Mas essas questões das discussões, eu vejo que a sessão está mudando muito o rumo em relação ao foco principal.